Sou errado por recusar deixar meus pais se mudarem para cá e lembrá-los de que apostaram no cavalo errado? Minha família vem de uma longa linhagem de médicos e ser médico é a única profissão aceitável aos olhos deles. Qualquer outra coisa é recebida com abandono literal. Foi o que aconteceu comigo quando fiz 17 anos e disse à minha família que não ia ser médico, mas que ia construir uma carreira de ator, carreira em mídias sociais, o YouTube não era tão grande naquela época, e complementar minha renda com empreendimentos comerciais pequenos. Quando contei isso à minha família, eles me expulsaram e perdemos contato por 17 anos. Durante esse tempo, eles se mudaram para o Reino Unido e minha irmã se tornou médica, e meu irmão mais velho entrou em uma área muito competitiva da cirurgia, a neurocirurgia especializada em diagnóstico e remoção de tumores na coluna, que ele agora concluiu. Nós nos reconectamos quando a pandemia surgiu e eles me disseram que estavam voltando para Sydney por questões de estilo de vida e porque meu irmão conseguiu um emprego de $750 mil por ano. Durante os últimos 2 anos, eles nunca me perguntaram como foi minha carreira de ator, coisas em mídias sociais, e basicamente assumiram que eu estava apenas me arrastando em Sydney. Para dar crédito a eles, eles estavam corretos em dizer que eu não fiz sucesso como ator, ou talvez o mundo não estivesse pronto para um indiano como protagonista de destaque, ou não fiz sucesso de jeito nenhum. No entanto, eu realmente fiz sucesso como banqueiro de investimentos e recentemente me tornei sócio no banco onde trabalho. Isso culminou na sexta-feira, quando nos encontramos para procurar casas. Eu fui a pé para encontrá-los, e quando eles perguntaram sobre meu carro, eu apenas disse que preferia andar, e eles perceberam que as áreas onde eles queriam morar, apesar de serem profissionais médicos altamente remunerados, simplesmente não seria possível, já que as casas custam mais de $20 milhões. Quando decidimos encerrar o dia e nos reunir novamente, eles sugeriram ir para minha casa antes de sairmos para jantar. Quando chegamos à minha casa, eles acharam que eu estava alugando um quarto e perguntaram quanto era o aluguel. Eu informei que eu não estava alugando e que esta era a minha casa. Eles ficaram furiosos, me acusaram de mentir para eles por anos e de nos encontrarmos apenas para esfregar a minha riqueza, provavelmente adquirida de forma ilegal, na cara deles, e encerraram dizendo que agora vão morar comigo em vez do meu irmão mais velho, já que não podem ser vistos vivendo em uma casa pior do que a do filho deles. Eu ri deles e lembrei que eles apostaram no meu irmão e na minha irmã, não em mim, e que eles têm uma chance melhor de morar com os meus vizinhos do que comigo. Nesse ponto, eles ameaçaram me cortar do testamento, ao que eu lembrei a eles que eles nem podem comprar uma casa na minha área, então o testamento e os ativos deles realmente não importam para mim. Agora eles não estão falando comigo, e meu irmão e minha irmã estão dizendo que eu deveria ter sido proativo em deixá-los saber do meu sucesso. Eu tenho um perfil público no LinkedIn, então eles literalmente nunca pesquisaram meu nome no Google. Edição. Recebendo muitas críticas por incluir o termo influenciador de mídia social no meu post. Para esclarecer, isso foi há 19 anos, e acredito que influenciador de mídia social seja provavelmente o termo atualizado para socialite. Eu queria ser famoso, mas não tinha habilidades reais nem um plano de como ia alcançar esse objetivo, como a maioria das pessoas das mídias sociais. Edição 2. Muitas pessoas estão criticando o fato de minha família simplesmente me expulsar ou de que é improvável que um pai faça isso. Obviamente, eu não era um bom filho aos olhos deles em geral, e isso foi a gota d'água, por assim dizer. Além disso, pais indianos são de um nível diferente, desde lavar os pés do seu pai até não falar a menos que faltem com você, não ser permitido falar com o sexo oposto e ver o chefe da casa como uma figura quase divina, é um pouco diferente. Pais indianos também são incrivelmente rígidos, não como que seu quarto precisa estar limpo rígidos, mas como limpar a casa inteira, lavar os carros, passar roupas de todos ou você vai levar uma surra de vassoura. Para as pessoas falando sobre preços de casas, sim, Sydney é louca. Os preços das casas variam bastante, é claro, mas em geral, se você mora em uma casa no Porto, não é barato. Nosso ex-primeiro-ministro morava em uma casa de $70 milhões a $90 milhões em Point Piper. A esposa realizou um show de talentos na recepção do nosso casamento. Sua amiga, que cantou, fez contatos com um convidado que quer potencialmente trabalhar com ela. Ela ficou amargurada desde então. Eu, há 28 anos, a conheço desde a faculdade, e vou começar por aí. Os últimos dias mostraram um lado diferente dela que é um pouco surpreendente, porque a Kate é a melhor amiga dela desde a faculdade. Minha esposa, a Nancy, quis fazer um mini show de talentos na nossa recepção, e ela falou sobre isso antes também. Ela leu um poema que fez para o evento, e a Kate apresentou uma música que escreveu. Resumindo, um dos convidados que convidei se interessa por produção, e ele entrou em contato com ela depois que ela se apresentou. Trocaram informações,
e a Kate ficou realmente animada. Ele queria fazer networking com ela após a recepção, e ela até agradeceu minha esposa por organizar o show de talentos por mensagem. Mas a Nancy ficou realmente amarga com isso, e é por isso que estou escrevendo isso. Ela não respondeu à mensagem da Kate, e disse que se arrependeu de fazer o show de talentos também. Ela também me pediu para bloquear o Edward, o produtor, nas minhas redes sociais e contatos, e eu disse que isso parecia um pouco demais. Ela não gostou da minha resposta e disse que eu estava errado por não ficar do lado dela logo após nos casarmos, mas eu disse a ela que ela deveria ficar feliz pela amiga dela. Ela também não gostou disso e desabafou com alguns do nosso grupo de amigos sobre como a Kate estava se gabando, mas alguns deles discordaram. Ela disse que não queria sair com eles por enquanto, e isso incluía eu também. Duas de suas amigas até me mandaram mensagem dizendo que ela estava exagerando e que também ficaram surpresas ao vê-la agindo daquela maneira. Elas também perguntaram se ela estava bem. Meu pai está sugerindo aconselhamento e disse que me pedir para afastar amigos é uma maneira não saudável de começar um casamento, e eu honestamente estou mais do que um pouco assustado. Perguntei se ela estaria disposta a fazer aconselhamento, mas ela disse que não é necessário porque a Kate foi amiga dela primeiro e eu não deveria escolher a Kate ao invés dela. Só quero perguntar o que fazer em seguida, já que ela recusou o aconselhamento e não vê problema em cortar relações com nossos amigos. Edição: quero acrescentar que a Nancy reclamou que o poema dela não teve uma recepção tão boa quanto a música da Kate. A Kate não estudou música na faculdade, mas prática por conta própria, e a mensagem dela estava realmente agradecida pela oportunidade que o show de talentos proporcionou. A Kate também está noiva do namorado dela há muito tempo. Já se passaram um pouco mais de 2 semanas desde a minha primeira postagem, e eu tive algum tempo para tentar processar. Muito disso ainda parece surreal, tendo a conhecido desde os meus 20 anos e a reviravolta após o casamento. Quero abordar algumas coisas que foram perguntadas na minha primeira postagem antes de chegar à atualização. Nancy e Kate não foram as únicas que se apresentaram no show de talentos. Durante o planejamento, Nancy disse que queria mostrar suas amigas e o quão incrível e orgulhosa estava por tê-las. Ela também disse que era uma coisa de união entre suas amigas, a do nosso grupo de amigos, e as garotas foram quem se apresentaram. No entanto, dada a reviravolta pós-recepção, isso realmente me surpreendeu em comparação com a mentalidade dela antes do show de talentos. Algumas pessoas comentaram que ela não precisava ter um show de talentos para ler o poema que ela fez para o casamento. Ela poderia tê-lo lido a qualquer momento, como a noiva. Atualização: a razão pela qual estou escrevendo esta postagem é por causa de algo que surgiu e levou a uma conversa. Tínhamos férias chegando, mas ela não quer mais ir. No tempo desde minha primeira postagem, ela continuou tendo oscilações de humor aleatórias por pensar em Kate. Às vezes, desabafa sobre como Kate não teria nada sem ela ou fica muito quieta e distante, mesmo durante as refeições. Ela também ainda está chateada com suas amigas para quem desabafou sobre Kate. Mas quando elas discordaram e a chamaram a atenção por estar amarga em relação a um show de talentos que ninguém a forçou a fazer, ela me pediu para cortar nosso grupo de amigos junto com bloquear o produtor e amigas também. Quando eu discordo, ela fica distante e diz que estou escolhendo eles em vez dela. Meu pai sugeriu o aconselhamento e conversar com ela novamente, pois me pedir para cortar amigos foi um começo prejudicial para o relacionamento. Então, falei com ela depois da minha primeira postagem e perguntei se ela estaria aberta a isso, mas ela disse que não era necessário porque tudo o que eu tinha que fazer era cortá-los. Ela também disse que eu estava escolhendo eles em vez dela e que ela não iria nas nossas férias até que eu o fizesse. Quando perguntei por que Kate a incomodava tanto, ela disse que tentou publicar algo no passado, um romance, e não recebeu ajuda na época. Mas quando lembrei a ela que meu amigo era um produtor por hobby no porão dele, ela disse: você deveria ter sabido que não deveria convidá-lo, como se eu devesse saber que ele gostaria da música de Kate. Quando disse a ela que não bloquearia o produtor todo o grupo de amigos, ela disse que eu estava agindo como Kate e que queria uma pausa porque eu não me importava com ela. Disse a ela que a amava, mas não achava saudável cortar todos. Também disse a ela que deveria ficar feliz pela amiga, porque Kate estava realmente grata, mas ela pareceu não se importar. Desde então, ela foi para a casa dos pais dela e deixou algumas coisas no nosso apartamento. Falei com meu pai depois que ela ignorou mensagens e ligações por alguns dias, e ele sugeriu mencionar uma anulação porque isso foi longe demais. Os pais dela também ignoraram minhas ligações, mas quero esclarecer o texto de Kate antes de terminar. Kate não foi arrogante nem nada do tipo com a Nancy.
Tudo o que ela fez foi agradecer por ter organizado o show de talentos que permitiu a ela se conectar com o produtor após o casamento, e ela também ofereceu levá-la para almoçar como agradecimento. Não houve arrogância por parte de Kate, e o produtor também está noivo, como algumas pessoas perguntaram também. Estou apenas realmente surpreso e magoado por sua amargura ter me transformado em um vilão por convidar meu amigo produtor, como se eu devesse ver o futuro e não convidá-lo. Edição, e Nancy teve a ideia de fazer um poema para a recepção depois de assistir a poeta, a Amanda Gorman, ler suas obras na inauguração e no Super Bowl. Ela também disse que não era fora de lugar ela ler na recepção quando a maioria das pessoas assistindo futebol não é inteligente o suficiente para apreciar poesia. Só queria voltar para concluir isso porque tem sido útil ouvir opiniões e colocar tudo para fora. Muitas pessoas perguntaram como eu estava em mensagens, e eram muitas para responder. Atualmente, estamos no processo de divórcio. Ela está ficando com os pais dela, e eu tive algum tempo para processar e ver as coisas de forma diferente. Quero abordar duas coisas que aconteceram desde minha última atualização. A primeira é uma postagem que ela fez no Facebook sobre mim e os convidados. Na postagem dela, ela disse que estava destinada a vencer e que era uma regra não escrita para a noiva vencer, como se concursos de talento em casamentos fossem normais. Ela também os acusou de arruinarem o dia dela, quando ninguém sabia sobre o show antecipadamente, exceto os amigos que participavam com ela. Ela então me acusou de ficar do lado da Kate em vez de confortá-la como seu novo marido, mas ficar do lado dela significava cortar nosso grupo de amigos, como ela tinha feito depois do incidente. Eu não sei como os pais dela se sentem depois de ela ter criticado os dois lados dos convidados, mas sinceramente, não me importo mais. Ela também queria que eu cortasse relações com meu amigo produtor, o Edward, que se aproximou da Kate depois que ela cantou sua música original e perguntou se eles queriam colaborar em algum momento, e é isso em que quero focar. Conversei recentemente com o Edward sobre tudo, incluindo como ela queria que eu cortasse relações com ele, e ele não conseguia acreditar o quanto isso afetou. Nancy e eu assistimos a um jogo de futebol na casa dele com ele e sua noiva alguns meses atrás, e ele tem um emprego diurno em um escritório. Quando eu contei a ele sobre como Nancy estava com ciúmes da grande chance da Kate, ele não conseguia acreditar e disse que planejava deixar Kate usar a interface de áudio dele para conectar a guitarra e gravar uma versão instrumental de alta qualidade da música dela junto com o microfone dele também. Ele também disse que não era bom em mixagem e estava fazendo cursos online para aprender, então ele ia sugerir que ela contratasse alguém para mixar e aprimorar as gravações, pois ele estava longe de ser um profissional nisso. Ele é um cara muito tranquilo, mas não conseguia parar de rir com o quanto Nancy pensava que ele era tudo aquilo. Ele só queria usar a interface dele para dar a ela uma gravação de alta qualidade depois de descobrir que ela não tinha equipamento e tinha gravado a música original no telefone. Ele e a noiva planejaram tê-la para o jantar, assim como fizeram conosco para assistir ao futebol, e gravar no porão depois. Olhando para trás, é louco como podemos ficar cegos para as coisas, mas nunca imaginei o quão louca ela poderia ficar. Não disse isso em meus 2 primeiros posts porque pensei que poderia ofuscar as ações dela, mas às vezes ela posta sobre empoderamento feminino nas redes sociais, e recentemente pensei nisso por um motivo. Quando perguntei por que ela queria um show de talentos, ela disse que queria enfatizar a importância de ter bons amigos porque eles eram importantes para um relacionamento. Mas olhando agora, talvez nunca tenha sido sobre isso. Nancy ficou incomodada no momento em que a música da Kate teve uma recepção melhor do que a dela, e ela insistiu quando desabafou com 2 amigas depois do casamento, que a repreenderam por estar com ciúmes, o que a levou a exigir que eu também cortasse relações com nosso grupo de amigos. Para todos que perguntaram sobre o poema dela, tratava do empoderamento feminino e da importância de ter bons amigos e familiares ao começar uma família, e ela me disse o tema antecipadamente, embora nunca tenha me mostrado o poema. Ela queria que fosse uma surpresa, mas nunca tive a chance de vê-lo no papel após o casamento por razões. Muitas pessoas também corrigiram o modo como ela disse que Kate recebeu uma oportunidade repassada no casamento, mas o termo correto era distribuída, como muitos corrigiram. Realmente aprecio todos que ofereceram conselhos, pois ajudou muito mentalmente, sem mencionar olhar para trás e ver o quanto tudo isso foi louco. Só esperando superar completamente com o tempo, mas recentemente tenho superado parte disso. Eu realmente achei que minha última atualização seria a última, mas Nancy aparentemente tinha outras ideias. Essa atualização realmente não me envolve e é principalmente para aqueles que entraram em contato via demais, porque não consigo responder a todos, então isso é mais conveniente. Meses depois, estou grato por tudo ter se resolvido quando aconteceu, e oficialmente não estamos mais juntos.
Ela não queria mais nada comigo depois de me acusar de ficar do lado da Kate ao recusar cortar relações com amigos que disseram que ela reagiu exageradamente quando desabafou sobre a Kate ofuscar o seu brilho ao receber uma recepção melhor para sua música, entre outras coisas odiosas que disse sobre ela, e isso facilitou o processo. No entanto, meses depois, Nancy ainda não superou isso, mas quero dar uma atualização sobre a Kate primeiro. Kate entrou em contato comigo perto do final do processo de divórcio porque Nancy descontou sua frustração nela, e ela me contou algumas coisas que eu não sabia. Mencionei na minha primeira atualização que Kate enviou uma mensagem agradecendo a Nancy pela oportunidade de cantar no casamento, já que isso a levou a conhecer o produtor, e ela enviou logo após a recepção. No entanto, para mim, Nancy enviou demais culpando-a pelo divórcio antes de ser oficial, e isso foi novidade para mim. Ela me disse que estava arrependida de ter se apresentado no casamento, além do divórcio, mas eu disse a ela que ela não tinha nada pelo que se desculpar. A melhor amiga dela, a Nancy, pediu para ela se apresentar, e ela simplesmente o fez, mas Nancy não parou nos demais. Desde a minha última atualização e o divórcio se tornando oficial, Nancy foi à internet tornar seus sentimentos públicos, não apenas sobre Kate, mas também sobre os amigos que disseram que ela estava exagerando. Ela disse que os amigos dela deveriam tê-la dissuadido do show de talentos porque amigos cuidam uns dos outros, quando o show de talentos foi ideia dela que ela insistiu apesar das sugestões em contrário. Ela os acusou de serem amigos falsos que nunca apoiaram e que ficaram do lado da Kate ao invés dela, e ela teve a audácia de marcá-los também. No entanto, ela deixou o pior para a Kate. Ela acusou a Kate e suas amigas de armarem para ela no dia dela, e fez uma postagem separada no Facebook para reclamar da Kate. Ela também a chamou de vários nomes, mas também revelou alguns desafios de saúde mental e medicações do passado da Kate, o que foi mesquinho e muito inapropriado. Quero reiterar que Kate era a melhor amiga dela muito antes de mim, mas ela também revelou um evento muito pessoal, a que eu nunca soube, da vida da Kate, o que estava errado, e fez com que as pessoas descobrissem que Kate não tinha contado e isso a deixou muito estressada, pelo que ouvi. Algumas pessoas do grupo de amigos da Nancy entraram em contato comigo antes do divórcio também, e uma delas vamos chamar de Hannah, a que conhecia a Nancy antes de mim também, disse que sabia das lutas da Nancy para publicar, já que ela desabafou anos atrás, depois que contei a ela sobre minha conversa com a Nancy onde ela mencionou suas lutas com publicação, e ela disse que muitos deles tentaram incentivá-la. No entanto, ela nunca viu esse lado ciumento dela, apesar de conhecê-la por muito mais tempo, e ela acha que foi a culminação do estresse do casamento, entre outras coisas, mas ela não queria atribuir tudo apenas a isso, porque disse que era uma insegurança mais profunda. Ela também me disse para não me culpar demais, porque o grupo de amigos dela nunca viu esse lado dela também, e eles a conheciam há anos antes de mim. O grupo de amigos da Nancy a cortou desde então, mas a última coisa que direi é sobre a Kate. A Kate e suas amigas têm sido muito solidárias e até pediram desculpas por não tê-la dissuadido do show de talentos antecipadamente, mas eu disse a elas que elas não tinham nada pelo que se desculpar, porque Nancy me acusou de convidar meu amigo produtor e não de adivinhar que ele faria contato com Kate. Hannah disse que Kate está muito machucada pelas postagens sensíveis e por ter que explicar para as pessoas o que ela nunca disse. Ela também disse que Kate está pensando em tomar medidas legais contra Nancy, mas não tem certeza se algo pode ser feito, já que foi no Facebook, agora excluído, embora ela tenha capturado capturas de tela, mas isso aparentemente afetou muito a saúde mental dela a ponto de ela estar tentando ver quais são suas opções. Eu não vou voltar a isso, porque não me envolve muito nesse ponto, mas estou fazendo o meu melhor para apoiá-la também, porque ela não merecia nada disso, mas espero que tudo dê certo para ela com o tempo, quer ela decida buscar medidas legais ou não. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.